amém, com o nosso aleluia, com glória a Deus, louvando ao Senhor e também reagindo com orações de apoio. Louvado seja o Senhor. E também fazendo os comentários também, enviando palavras de bênção, palavras de louvor, de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Por isso, eu falo que este estudo é mais do que uma pregação, mais do que um ensino, mais do que uma ministração. É claro que tudo isso está envolvido. É ensino, é pregação, é ministração, mas eu falo que vai além de tudo isso. É comunhão na palavra. É quando todos nós podemos participar de alguma forma. Nós falamos, nós ouvimos, nós reagimos aonde nós estamos ouvindo. Podemos orar também por aquele que está falando por algum momento. Há uma comunhão, há uma via dupla de ida e vinda, de ida e volta. Há uma via dupla, aonde nós vamos. Irmãos, vêm, aleluia, louvado seja o Senhor. Existe uma comunicação de graça, existe uma dispensação de graça, existe uma mutualidade quando a palavra ela é pregada, ela é ensinada, ela é ministrada em comunhão. Aí nós podemos dizer que é o serviço da palavra de Deus. Estamos servindo a palavra de Deus. Estamos servindo a palavra de Deus para edificação, para que Deus constitua algo dele, algo espiritual, algo do céu dentro de nós, dentro de cada um de nós que somos a igreja, e que isso se expanda, que isso atinja, alcance de forma coletiva as nossas vidas como igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. E nunca nos esquecendo que a igreja é a realidade do reino de Deus na terra. O reino de Deus é o conteúdo da igreja na terra. A igreja é a habitação de Deus, é o edifício de Deus, é onde Deus habita no Espírito. Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, habita na igreja. Ele se move na igreja. Ele também está fazendo morada na igreja. Ele não somente habita, ele não somente se move com toda a sua liberdade, mas também ele está construindo uma morada para que Cristo more em nossos corações. Ele está construindo algo em nosso interior, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, no aspecto interior, na nossa mente, no nosso coração. Ele está construindo uma morada para Cristo, para que Cristo faça morada pela fé em nosso coração e dentro de nós, pela misericórdia de Deus, nós que cremos, nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós e principalmente unido ao nosso espírito, mesclado ao nosso espírito, agindo no nosso espírito como ponto de partida, dispensando vida ao nosso espírito, para que possamos exercitar o nosso espírito, para que possamos liberar o nosso espírito, para que possamos usar o nosso espírito para servir a Deus, para adorar a Deus em espírito, para profetizarmos no espírito,
para ensinarmos no Espírito, para termos comunhão no Espírito, precisamos usar o nosso espírito humano regenerado, que é habitado pelo Espírito Santo, que é mesclado com o Espírito Santo, que é unido ao Espírito Santo, onde o Espírito Santo fala, onde o Espírito Santo se move como unção, onde ele se derrama como unção, onde ele se reveste, ele reveste o nosso espírito com ele mesmo, e ele testifica com o nosso espírito, ele dá testemunho no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Aleluia! 1 João 3, ele fala: quão grande amor do Pai ao sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus, filhos do Pai Celestial, em Jesus Cristo, pela fé em Cristo, na comunhão com Cristo, em um relacionamento com Cristo. Nós somos filhos do Pai. Isso é um fato concreto, mas que precisamos dia a dia ter comunhão, ter relacionamento, para que possamos experimentar esta realidade, termos esta realidade de forma vivencial na nossa vida. Aleluia! E ele fala quão grande amor do Pai de nos ter feitos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, o Senhor Jesus se manifestar, então seremos manifestados com ele em glória. Isso é Colossenses. Mas 1 João 3 fala que seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes ao Pai, por nos tornarmos a imagem de Cristo, por nos tornarmos semelhantes a Cristo, conformados à imagem do Filho primogênito, de glória em glória, sendo transformados na própria imagem do Senhor Jesus. Nós também nos tornaremos semelhantes a Deus. Seremos a imagem e a semelhança de Deus em Cristo Jesus. Nós, por criação, somos imagem e semelhança de Deus. Mas aqui é algo novo, porque seremos a imagem e a semelhança de Deus em Cristo, mas com algo que não tínhamos na criação original, com a vida e a natureza divina, e o Espírito de Deus habitando em nós. Deus habitando em nós plenamente. Deus unido, mesclado e incorporado a nós em Cristo, por meio do Espírito que habita em nós. Seremos semelhantes a Deus, seremos parecidos com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. Isso é um fragmento que eu falei, é uma parte, de um todo que já nos traz muita realidade espiritual, muita esperança. A fé também cresce quando ouvimos essa palavra. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Cristo. A fé é produzida para podermos crer, podermos receber, poder nos relacionar com o Senhor. Paulo falou para Filemão sobre a comunhão da tua fé. A fé nos leva a ter comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nesta noite, amados irmãos, nós iremos dar continuidade ao tema geral, perder a vida da alma.
E nós hoje fazeremos a segunda parte da mensagem de ontem, a reação de Deus contra a falsificação da edificação da vida da alma. A vida da alma é o ego, é o eu. Para aqueles que estão começando a ouvir agora, vida da alma aqui se refere à alma como a carne manifestada na alma, a vida caída, a vida adâmica, a velha vida, a velha natureza, se manifestando, o pecado se manifestando na alma como uma vida, como a vida da alma, como ego, como eu, mas não com as suas sugestões pecaminosas, grosseiras, não com as obras da carne que são conhecidas, não com aspectos de pecados imorais, pecados que nos levam a ter falta de ética na vida, a sermos pessoas más e ruins. Mas aqui a vida da alma, o pecado, a velha vida, no ego da alma, a vida da alma aqui é a carne manifestando coisas espirituais que são contrárias a Deus, coisas que são contrárias ao propósito de Deus, ideias religiosas que são contrárias a Deus, ideias aparentemente espirituais, sentimentos espirituais que são contra o plano, o propósito de Deus, ideias boas, ideias até que nos levam a ter bons sentimentos, a sentir compaixão por pessoas, a nos sentir penalizados pela situação de pessoas, mas é algo que se opõe à cruz de Cristo. Nós já vimos isso em Pedro, que tentou impedir o Senhor de ir à cruz, e vimos também em Caim, que ele fez um outro sacrifício para Deus. Ele rejeitou o culto redentivo, representativo, estabelecido por Deus, e ofereceu outra coisa para Deus. Eu quero falar para os irmãos que estão entrando, eu quero saudá-los com a graça e a paz, agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu quero pedir aos irmãos que já são inscritos no canal, que são seguidores, curtam esta live e compartilhem esta live. Aleluia, louvado seja Deus, para que a palavra alcance mais pessoas. Aqueles que entraram aqui hoje, ou já entraram algumas vezes nos outros dias, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, curta esta live e a compartilhe nas redes sociais, envie nas outras redes sociais, compartilhem, envie por mensagens privadas, pelo WhatsApp, pelo Instagram, compartilhe no Facebook, compartilhe no TikTok, compartilhe em todas as redes sociais que possam ser compartilhadas. No X, envie o link desta live no X, o antigo Twitter. Aleluia! E isso vai levar a palavra a alcançar mais pessoas. Ok, meus irmãos? Eu agradeço a atenção de vocês. Iremos orar agora para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento espiritual da palavra, para podermos receber a palavra com fé, reagirmos com fé, e para que sejamos edificados, para que a palavra trabalhe em nós, para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Aleluia!
Louvado seja o Senhor. Bendito Pai Celestial, te dou graças, ó Pai, nesta noite. Te dou graças pelo teu grande amor em Cristo Jesus. Te dou graças por este momento de podermos ter comunhão na Palavra de Deus, podermos ter comunhão uns com os outros na fé em Cristo Jesus, podermos compartilhar uns com os outros as nossas experiências vivas com o Senhor, com a tua palavra e com Cristo, teu Filho amado, e também as experiências com o Espírito Santo e com outros irmãos que caminhamos na fé. Ó Pai, nesta noite cobre-nos com o sangue de Jesus, o teu Filho. Purifica-nos de todo pecado, toda injustiça, toda obra morta. Nos dê ousadia para falar, ousadia no ouvir e no reagir com fé, dizendo amém à palavra e glorificando a Deus pela palavra. E também tomando esta palavra em oração, orando com partes desta palavra que será ouvida. Assim teremos comunhão, teremos mutualidade, segundo o teu desejo na igreja. Pai, pedimos a ti também a habilitação do Espírito Santo, que é a unção dele em nosso interior. Também pedimos o revestimento exterior do Espírito Santo, nos revestindo com poder, com autoridade, com ousadia, para podermos falar a palavra, e a unção interior, para termos a capacidade espiritual, a sabedoria espiritual e também a prudência, o domínio próprio para falarmos aquilo que promove a edificação. Ó Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nesta noite, irmãos, iremos dar continuidade à reação de Deus contra a falsificação da edificação da vida da alma. A vida da alma, a vida do ego, que é a vida carnal, o pecado que habita em nós, a velha natureza, a natureza do velho homem, a natureza da velha criação caída e corrompida. Ela se manifesta em nosso ego, se manifesta em nossa vida da alma, se manifesta em nossa mente, em nosso coração, e de uma forma especial. É uma manifestação que traz ideias espirituais para nós, traz ideias que são contrárias ao propósito de Deus, e nasce em nós um zelo espiritual que não é espiritual, na realidade é um zelo carnal, é um zelo do ego, é um zelo da vida da alma, que nos leva a desejar coisas espirituais, nos leva a desejar, a fazer obras espirituais, obras religiosas, mas são ideias, são planos, são vontades, são desejos que na esfera da alma, tudo que nós pensamos, nós nos emocionamos. Nós temos emoções sinceras em todas as questões, sejam elas positivas ou negativas, mesmo que estejamos enganados numa situação,
estejamos iludidos em uma situação, estejamos sob algum tipo de mentira, de inverdade. A nossa mente, ao acreditar, ao se exercitar nisso, se unindo a isso, ela vai produzir emoções que são boas e produzirão desejos, a vontade de executar. Então, são pensamentos, são sentimentos bons, são desejos bons na nossa alma de servir a Deus com sinceridade, com compromisso, com seriedade, com comprometimento, com grande esforço. Mas na realidade, estas coisas não procedem de Deus, elas se opõem à edificação de Deus, elas se opõem ao reino de Deus, à vontade de Deus, e elas têm sempre uma característica central, principal, que é notável. Elas sempre se opõem à cruz de Cristo. Elas tentam tirar de cena, tirar do foco a obra redentora de Cristo, a importância da obra redentora de Cristo, da justiça de Deus em Cristo a nosso favor, a sempre retirar a graça do centro, a sempre retirar a fé simples no Senhor que morreu e ressuscitou por nós, e substituir por muitas coisas, até mesmo bíblicas, coisas espirituais, coisas legítimas, biblicamente falando, moralmente falando, humanamente falando, mas são coisas boas, bíblicas, até espirituais, mas elas estão fora do contexto. Elas não estão conectadas com o centro, que é a cruz de Cristo, e sempre uma ideia que nos leva a buscar as coisas de maneira muito fácil, a não pagarmos um preço que é negarmos a nós mesmos, a negar a nossa vontade, tomar a cruz e seguir o Senhor. Isso, irmãos, tomar a cruz é aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E a maneira mais básica de conhecermos a vontade de Deus na nossa vida é por meio da palavra de Deus. Aleluia! E se existe algo na palavra que nós não conseguimos entender, devemos orar a Deus, pedir entendimento para Deus, pedir para que o Espírito Santo traga sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos ter discernimento da vontade de Deus. Talvez Deus use algum irmão, alguma irmã, para conversar com nós, e nesta conversa, neste concílio, na comunhão, o Senhor pode usá-los por meio de uma palavra com sabedoria, com sensatez e prudência, baseada na Escritura e falada no Espírito. Aleluia! Aí nós teremos consciência, teremos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável. Quando você analisa ela na palavra de Deus, quando você medita sobre ela na presença do Senhor, em comunhão com Ele, até mesmo no seu dia a dia, fazendo as suas coisas comuns, trabalhando nas coisas da sua casa, resolvendo as suas coisas, os seus problemas. Quando você medita sobre elas, você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Paulo fala que devemos experimentá-la.
devemos ter experiência com ela, devemos nos relacionar com ela, devemos vivenciá-la, precisamos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para isso, precisamos de uma mente renovada. A mente posta no Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Romanos 12:2 fala de renovar a mente. Precisamos pôr a mente no Espírito, precisamos ler a palavra de Deus para termos a mente renovada, e precisamos pensar nas coisas lá do alto. Assim teremos uma mente renovada, teremos a mente de Cristo comunicando os pensamentos dele em nossa mente. Os nossos pensamentos estarão unidos a Cristo, em harmonia com a mente de Deus. O conteúdo dos nossos pensamentos será os pensamentos de Cristo. A mente de Deus será o conteúdo dos nossos pensamentos. Isso em união, em mescla e também em incorporação. A mente de Deus será unida, mesclada, incorporada à nossa mente. Nunca existe anulação da nossa personalidade, anulação da nossa mente, anulação das nossas faculdades, da nossa consciência, da nossa mente, das funções do nosso coração, das funções da nossa alma. Também nunca haverá algo que paralise os nossos sentidos físicos, que nos deixe fora de nós mesmos e que nos impeça de exercer os nossos sentidos físicos, porque o corpo foi criado por Deus e o Espírito de Deus habita em nosso corpo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar muito bem do nosso corpo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós vimos que a descendência de Caim produziu uma edificação sem Deus. A edificação é a habitação de Deus para a sua expressão. Eles produziram um reino sem Deus. O reino é uma esfera onde Deus reina, governa, exerce o seu domínio, a sua autoridade, em amor, em vida e em luz, vida e amor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Já falamos sobre isso e nós vamos voltar aqui, nós vamos ver só o finalzinho da decadência, da edificação falsificada da vida da alma pela descendência de Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Versículo 22 do capítulo 4. Todo instrumento cortante de bronze e de ferro, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Ele falando de um assassinato duplo, ele iria contar um assassinato duplo com grande tranquilidade. Ele disse pela introdução dele, você sente muita tranquilidade nas palavras dele, como se fosse algo comum matar pessoas. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Quem matasse Caim, que matou Abel, seria vingado 7 vezes. E quem
tomasse vingança de Lameque, matasse Lameque, porque tinha matado um homem, um rapaz, o Senhor iria se vingar 70 vezes 7. Tem um significado esse número 7 tem um significado, 70 vezes 7 tem um significado. 7 significa plenitude, algo completo, algo pleno, algo perfeito. Então, 70 vezes 7 fala de algo de grande plenitude, algo de sentido infinito. Então a vingança de Deus seria de uma forma que, eu não vou dizer que de uma forma grande, mas seria feita de uma forma prolongada, de uma forma, seria uma disciplina muito grande sobre quem matasse Lameque. Quem matasse Caim seria 7 vezes. Deus iria se vingar 7 vezes. O 7 significa algo pleno no hebraico. De uma forma plena, Deus iria tratar com essa situação. Mas com Lameque, que matou 2, Deus falou 70 vezes 7, quer dizer que além de ser algo, uma disciplina longa, infinita no sentido de ser muito longa, de ser severa, seria algo que envolveria vários aspectos. Então é muito sério nós não temermos a disciplina de Deus, o que Deus diz. Nós não temos direito de vingança, de matarmos ninguém, de amaldiçoarmos ninguém. Hoje nós matamos, muitas vezes amaldiçoando pessoas, mesmo que seja um Caim e um Lameque. Não amaldiçoe. Ore por ele, interceda por ele. Se Deus não permitir você orar, se não tiver paz, simplesmente se afaste dessa pessoa, esqueça ela, só fale dela se for necessário. Se a obra dela estiver prejudicando vidas, aí por questão de consciência há uma necessidade de um confronto, mas nunca no confronto, no debate, rebaixando, humilhando, caluniando, difamando, injuriando e amaldiçoando, mas com discernimento, mostrando a verdade. Louvado seja o Senhor. Então essa foi a decadência. Era uma civilização sem Deus. Eles edificaram uma cidade sem habitação de Deus, moravam em tendas. Eles não tinham segurança, não se sentiam seguros, por isso construíram armas para matar os animais, criaram gado para subsistência, porque não confiavam na provisão de Deus. Ali não era gado para o sacrifício, para o culto representativo, como nós já falamos, de oferecer as ovelhas ou um cordeiro a Deus, que é uma prefiguração da obra de Cristo, derramando o sangue dele, morrendo na cruz do Calvário, para nossa redenção, para nossa reconciliação com Deus. Então era uma sociedade sem Deus, era uma edificação, era uma cidade sem Deus, sem o governo e a autoridade de Deus. O reino de Deus não era a esfera daquela civilização, o reino de Deus não era o conteúdo dela. Nós vemos uma grande decadência aqui, tudo vai aumentando. Aí surge o aumento do homicídio, a imoralidade aumenta, o homem se casa com 2 mulheres. Isso é uma afronta ao propósito de Deus. O casamento é monogâmico,
é um só casamento entre um homem e uma mulher. É somente um parceiro. A mulher tem um parceiro, um companheiro que é o marido, e o marido tem uma parceira, uma companheira que é a esposa. A palavra de Deus fala marido e esposa. Louvado seja o Senhor. Eles são também chamados de homem e mulher. O marido é o homem da mulher, o homem que pertence à mulher, é propriedade da mulher. E a mulher é a mulher do homem, a minha mulher, significando que a mulher pertence ao homem, é propriedade do homem. No casamento, marido e mulher pertencem um ao outro, um é propriedade um do outro. Isso não é uma propriedade material, mas é uma propriedade no aspecto moral, espiritual, humano, aleluia, segundo a lei de Deus, a palavra de Deus, a ordenação de Deus, segundo o plano de Deus para o casamento. Aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso, quando alguém ele cobiça uma pessoa comprometida, é um grande pecado. Ele está tentando destruir algo que Deus uniu, ele está tentando roubar algo que não lhe pertence. Ele está tentando roubar de forma humana, espiritual, de forma imoral. É um roubo num aspecto humano, moral e espiritual que ele está fazendo. Só de cobiçar já é pecado. Só de olhar com uma segunda intenção para uma pessoa casada, uma pessoa comprometida, já é pecado. Muito mais a pessoa olhar de outra forma e tiver algum tipo de palavra maliciosa, palavra sedutora, palavra que tente provocar algum tipo de reação na pessoa. E isso é algo ilícito, porque nós não podemos suprir aquilo que alguém desperta numa pessoa comprometida. Ele não tem legalidade para suprir licitamente. Ele está fazendo uma proposta ilícita, porque ele está despertando algo em alguém, ele está levando alguém a pecar, e se houver algo entre essas duas pessoas, ele está fazendo algo ilícito, ilegal, ele está quebrando a lei de Deus, quebrando os mandamentos de Deus, ele está ali destruindo uma união, ele está tentando roubar algo que pertence a Deus, algo de pertencimento entre duas pessoas. Ele está ali cometendo uma destruição em algo que Deus uniu. Ele está tentando separar, ele está tentando destruir de forma moral e espiritual aquilo que Deus uniu. É um pecado muito grande. Por isso precisamos tomar muito cuidado, precisamos cingir o nosso andar, cingir os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos desejos, as nossas intenções com as pessoas que nós nos relacionamos de alguma forma. Eu falo de relacionamento, às vezes profissional, em várias áreas da sociedade. Nós temos algum contato, algum relacionamento, alguma comunicação
com alguém do sexo oposto. Precisamos ter respeito, precisamos ver que muitos são irmãos em Cristo Jesus, são membros do corpo de Cristo, e muitos outros nós devemos respeitar como seres humanos. Nós devemos amá-los fraternalmente. Devemos amar essas pessoas com amor fraternal, com amizade, com carinho, com respeito, de forma honrosa no Senhor, não passando desse limite do amor fraternal. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor por esta palavra que Ele nos trouxe. Então nós vemos ali que houve mais assassinato, homem casando com duas mulheres, instrumentos cortantes, instrumentos musicais para se distraírem, para se alegrarem, porque não tinham a presença de Deus, uma edificação em oposição à edificação genuína de Deus. Amados irmãos, nós vamos entrar de novo na reação de Deus. Deus reagiu. Deus, ele voltou-se ao seu princípio. Ele retornou ao princípio. Ele voltou para recuperar as coisas, para restaurar a sua edificação, para restaurar a realidade do seu reino. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Muito do que Deus faz em termos de edificação, em termos do reino dele, são coisas que nós não vemos aparentemente. Aparentemente nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, mas Deus está trabalhando, Deus está edificando algo em nós, está edificando algo em todos aqueles que o buscam com sincero coração, que buscam conhecê-lo mais e mais. E Deus está reinando em vida, em luz e amor naqueles que o buscam. Nós não percebemos. Nós vamos ver aqui no texto Deus restaurando a questão da edificação e a questão do seu reino. Mas você olha no texto, você não consegue ver adequadamente. Mas quando a gente segue aquele princípio de olhar para o contexto anterior, aí nós conseguimos entender. Quando nós conectamos com aquilo que já foi dito, com aquilo que já aconteceu, e vemos aqui algo novo de Deus, aí nós vamos entender que mesmo aparentemente, mesmo não sendo algo claro, literal, você consegue ter o entendimento espiritual por causa do contexto da palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá revelação, nos dá entendimento espiritual. Então vamos ver a reação de Deus à falsa edificação, ao falso reino sem Deus, que a descendência de Caim estava edificando, estava produzindo. Eles produziram uma edificação sem Deus e um reino sem Deus. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Aqui, irmãos, nós vemos que é citado que Caim matou Abel, mas Eva conseguiu, com a ajuda do Senhor, um outro filho. Nós vemos aqui a reação de Deus. O nome dele foi Sete,
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aqui é a reação de Deus, a restauração de Deus, Deus se tornando ao princípio do seu propósito. Aleluia. Então foi dado 7 no lugar de Abel. Isso significa que ele continuaria a andar no caminho de Abel, no caminho da vida, no caminho de obediência, no caminho de comunhão com Deus, no caminho de continuar o culto redentivo, representativo, sacrificando as ovelhas e oferecendo a Deus o melhor delas, o melhor da sua gordura. Ele continuaria na linha da vida, oferecendo Cristo crucificado e ressuscitado a Deus, o que nós fazemos hoje no Novo Testamento, quando cremos, quando louvamos, adoramos, quando adoramos a Deus, temos comunhão com Deus, contemplamos Deus em Cristo, pela fé em Cristo, nós estamos ofertando a Deus espiritualmente Cristo crucificado e ressuscitado. Isso agrada a Deus. Aleluia. E o nome 7, irmãos, a palavra 7, ela não fala apenas de número no hebraico. Essa palavra é usada para várias coisas, no sentido de algo completo, algo pleno, algo perfeito, algo cheio, algo que está no seu limite, não é algo abaixo, é algo que melhor do que no limite, é algo que está no padrão, não é algo abaixo do padrão. Então 7 é algo cheio, algo que atinge o padrão, aleluia, não é algo abaixo do padrão. Então 7 deu continuidade à obra de Abel, de forma plena, de forma completa, de forma cheia, de forma perfeita, de forma madura, no padrão de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Aqui temos a reação de Deus à falsa edificação e ao falso reino. Aqui temos um outro detalhe, irmãos, é que depois do número 7 vem o número 8, aleluia, louvado seja o Senhor. Estou apreciando muito o número 8, já faz muitos anos, é claro, né? Mas agora ainda mais, depois de estudar, de orar, de meditar sobre isso, desfrutando ainda mais agora falando. Número 8 no hebraico significa algo que transborda, algo transbordante. É algo que não chega até o limite. Ele ultrapassa os limites. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É algo transbordante. É algo que sobeja. É algo que sobra. Não sobra em termos de resto, mas algo, uma sobra positiva. É algo contínuo, progressivo. É algo transbordante. É algo que avança. É algo que progride. Aleluia, louvado seja o Senhor. É algo que cresce, é algo que se expande, é algo que não pode ser contido. O homem não pode conter. Número 8. O número 8 está ligado à ressurreição de Cristo, porque Cristo foi ressuscitado no domingo, o primeiro dia, um dia após o sábado. O sábado é o 7º dia e o domingo
O primeiro dia, um dia após o sábado, também era chamado de o oitavo dia. Número 8 está ligado à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então 7 servia na ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Era algo transbordante, algo que se expandia. Isso lembra José, quando a palavra fala que Gênesis 49, quando Jacó profetizou sobre José, que José era um ramo frutífero, os seus galhos passavam por sobre os muros, não havia barreira. Se houvesse barreira, os galhos passavam por sobre os muros, não levava em conta a altura, a barreira que havia. Ele passava por sobre os muros e continuava. Se houvesse muros mais altos, os galhos passariam por cima. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso é algo transbordante. Isso é algo que progride. Progresso significa algo que avança sem impedimento, porque o próprio progresso, ele elimina os empecilhos, ele elimina as objeções. O progresso elimina as limitações. O progresso elimina as oposições. Então José progredia. E 7 servia nesse princípio, no princípio da ressurreição, do transbordamento. Na ressurreição de Cristo existe o transbordamento da vida de Deus, da vida divina, da vida de ressurreição, da verdadeira vida. Aleluia! A vida foi liberada no Calvário pela morte de Cristo. Mas a dispensação dessa vida em transbordamento está na ressurreição de Cristo, está no Cristo ressurreto. O Cristo ressuscitado, dele sai um transbordar de vida. No Cristo ressuscitado e glorificado, há um transbordamento de vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Louvado seja o Senhor. 7, ele serviu neste princípio, no princípio da ressurreição de Cristo. E após 7, no sentido de que ele teve um filho, após 7 vem Enos. Aqui nós vemos a conexão com o número 8. Após 7 vem Enos. Um dia após o 7º é o 8º. Então, Enos aqui está na posição do número 8. Ele vem após 7. Após a plenitude vem o transbordamento. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Do transbordar da vida de 7, Deus faz nascer um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aqui é algo muito importante, irmãos, que a plenitude de vida, o transbordamento de vida, o transbordamento da vida de ressurreição nos leva também a termos uma vida simples, uma vida piedosa. Então, nesse transbordamento de vida que 7 servia, ele gerou Enos. Deus fez que de Enos era filho de 7. Então, através de Enos, através do nascimento de Enos,
Sete, pôs o nome de Enos, que significa aquele que é frágil, aquele que é fraco e aquele que é mortal. Então Sete pôs esse nome. Sete percebeu que mesmo em toda a experiência dele, de plenitude, de transbordamento, de uma vida plena com Deus, uma vida transbordante de Deus, Sete, ele percebeu algo. Ele percebeu que ele era fraco, frágil e mortal. Então, a plenitude de Deus, o transbordamento de Deus, era a força de Sete para servir. Fraco e frágil. Fraco fala de fraqueza, algo que nos impossibilita de fazermos certas coisas. Frágil, fragilidade, é algo que pode quebrar-se, algo que pode perder a utilidade. Então, Sete, ele tinha consciência que além de ter fraqueza, de ter limitações para fazer as coisas, mesmo nessa limitação humana dele, havia o perigo também da fragilidade, de algo vir a quebrar-se, a danificar-se. Já pensou, você já tem uma fraqueza, aí vem algo que te impossibilita ainda mais, te deixa mais fraco, te incapacita de fazer até aquilo que você faz em fraqueza, até aquilo que você faz de forma mais simples, de forma mais básica. Pode ocorrer algo que o danifique. Aquela utilidade pode ser anulada ou limitada. Então nós somos fracos, não conseguimos, não temos força para fazer as coisas. Nós somos frágeis, podemos receber algum dano que limite ainda mais a nossa habilidade. Nós temos habilidades, temos dons dados por Deus. As coisas da vida humana, elas são frágeis, elas podem se quebrar, podem perder a sua utilidade, ou a utilidade pode ser diminuída drasticamente na vida humana. Então Sete, ele também percebeu a mortalidade do homem. Ele sentiu que o homem poderia também morrer, que nesta fraqueza e fragilidade o homem poderia morrer. Mortal aqui, fraco, frágil, mortal, significa que eu posso chegar ao ponto de morrer. Eu tenho a possibilidade de morrer. Eu sou mortal. Nós somos mortais. Nós podemos morrer a qualquer momento, de qualquer forma, de variadas formas, porque nós temos fraqueza e fragilidade, e dependendo do que ocorre na nossa vida, do que atinge a nossa vida, nós morremos, nós somos mortais. Por sermos fracos e por sermos frágeis, nós também estamos sujeitos à morte, estamos sujeitos a morrer. Então Sete, ele viu ali servindo a Deus, ele viu Deus em sua plenitude, o poder de Deus suprindo a sua fraqueza, o capacitando a servir a Deus, o capacitando a fazer coisas que ele não tinha força. Ele viu o poder da vida de Deus, ele experimentou o poder de Deus na fragilidade dele, não permitindo que ele viesse a se tornar
ainda mais fraco e limitado. Deus não permitiu que nada na vida de Sete fosse danificada, que diminuísse a utilidade dele. Ele experimentou o poder de Deus, aleluia. Paulo falou que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sete experimentou o poder de Deus na fraqueza e na fragilidade. E ele experimentou o poder da vida de ressurreição de Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele experimentou o transbordar da vida de Cristo na vida dele. Ele pôde viver de forma plena. Ele viveu sem o medo da morte. Ele morreu sem a sombra do medo da morte. Ele foi guardado da morte, porque ali havia uma sociedade muito violenta já, muito afastada de Deus. E ele confiou no poder transbordante da vida de ressurreição de Cristo para servir a Deus, para andar nesta terra. Ele reconheceu que a força dele, a manutenção da vida dele e o poder para sobreviver vinham todos de Deus, aleluia. Por isso ele pôs o nome no Filho, aquele que é fraco, frágil e mortal. Ele já queria mostrar para o Filho, dar exemplo para o Filho desde a mais tenra idade. Você é fraco, frágil e mortal. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da plenitude de Deus na sua vida. Você precisa do transbordar da vida de ressurreição de Cristo na sua vida, para você conseguir viver uma vida espiritual plena. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Quando invocamos, duas coisas ocorrem. Interiormente, Deus entra em nós e nos enche. Somos enchidos de Deus. Deus faz morada em nós. Deus vem fazer a sua edificação. Ele entra em nós, vem morar em nós, vem nos encher, vem habitar em nós para fazer a morada dele. E quando invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, o reino vem até nós, porque o Senhor é o Rei do reino dos céus. O Senhor Jesus é o regente do reino de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. A edificação genuína é restaurada com a habitação de Deus. O reino genuíno, a esfera do reino de Deus é restaurado. Porque aqui tem alguém clamando pelo poder de Deus, pela vida de Deus, pelo transbordamento da vida de Deus. Alguém clamando pela proteção de Deus. O reino entre nós é uma esfera que nos protege, que nos guarda, que nos santifica e que nos separa do mundo, nos separa de tudo que é mal, de tudo que é ameaçador. Nós somos guardados na esfera do reino. Amados irmãos, um forte abraço a todos vocês. Eu vou encerrando a live por aqui, já deu o tempo. Nós teremos uma terceira parte deste assunto, porque o Senhor nos levou
a lugares que não imaginávamos, a alturas que não imaginávamos e a profundidades que não imaginávamos. Um forte abraço a todos vocês em Cristo Jesus.